A felicidade não é uma meta. A felicidade é um estado íntimo, que você sente andando na rua ou não. A educação do afeto pela cidade, as pessoas passarem a amar a cidade, a respeitá-la novamente. Isso se dará, é claro, se houver uma consciência, não é? Nós fizemos assim até hoje com a cidade. Nós primeiro demos primazia ao carro particular, depois ao carro alugado, depois ao transporte do carro coletivo, depois ao não motorizado e por último o pedestre. Se nós quisermos fazer uma cidade contemporânea, nós temos que fazer exatamente assim. Primeiro o pedestre, depois o resto. É esse o intuito do projeto. Primeiro somos nós. Primeiro é o povo. Primeiro é o humano, digamos, os animais, as florestas. Ou seja, o que eu quero, o que a nossa equipe quer é promover a alegria, a felicidade para as pessoas. É só isso. Eu estou nessa condição. Eu, na minha existência, vi o rio vivo e o rio morrer. E esse não é o legado que eu quero deixar para as crianças. Ao longo desses anos, o que nós verificamos em Mogi das Cruzes foi uma intensa urbanização. E essa intensa urbanização, ela sem dúvida nenhuma, ela não considerou os recursos naturais. Ao contrário, ela provocou diversas degradações em muitos ambientes. Aliás, tanto no ambiente quanto na paisagem. Mogi, a cidade, possui uma espécie de um sistema hídrico imenso, que já possuía, foi dado pela natureza, e que nós raramente aproveitamos. Pelo contrário, nós, a partir de um sistema de ocupação do território bastante equivocada, que vem de uma tradição colonial, nós desenvolvemos quase que uma certa perversão com os rios, em todas as cidades. E as cidades que, de alguma maneira, se atentaram para isso, nos últimos 20, 30, 50 anos no máximo, mudaram o seu perfil. As mudanças são necessárias. As mudanças muitas das vezes incomodam, mas a provocação que a gente faz para o mogiano e para a mogiana justamente para investir em algo que vá além de um mandato, que não fique preso nos próximos 4 anos ou 8 anos que seja. Então esse grande desafio nesse momento é a gente recuperar a nossa relação, a nossa proximidade com o rio. O rio é vida, né? E esse projeto ele se contextualiza não só nessa grande riqueza natural que é o Rio Tietê, mas também na sua conexão ambiental com a Serra do Itapetí, que é um grande ativo, onde a gente tem uma grande riqueza de flora e fauna, mas também a Serra do Mar. Né? Esse diferencial onde nós, mogianos, vivemos aqui, está não só nas qualidades do meio ambiente, mas também na riqueza dos organismos vivos que a gente tem aqui nessa região. Eu quero dizer que esse trabalho está sendo feito de uma forma interdisciplinar, com uma equipe interdisciplinar, e que ele vai prosseguir assim. Ele é um trabalho onde uma inteligência coletiva tem de se unir para construí-lo. Se não for uma inteligência coletiva, se for uma pessoa, seja quem for, não vai dar certo. Tem de ser uma inteligência coletiva, que tenha a inteligência emocional suficiente para saber recuar quando precisa e avançar quando necessário. A ideia é criar um uso harmônico entre a cidade e a natureza, evidenciando os rios que por aqui passam. É isso que nós chamamos de Rio dos Horizontes. Então nós conseguimos, com esses estudos, propor uma conciliação possível e não imaginária, mas possível, factível, de agregar a presença humana com a conservação da natureza. O município de Mogi das Cruzes, ele possui um sistema hídrico riquíssimo. Ele vai muito além da questão somente do rio Tietê, que obviamente é o nosso maior recurso potencial para que seja requalificado. Mas pensar em um cinturão que envolva toda a área urbanizada de Mogi das Cruzes é de extrema relevância, porque esse cinturão vai possibilitar a requalificação de vários corpos hídricos dentro do município. Então, o que nós estamos propondo é, de certa forma,
uma reconexão da cidade, da população, das pessoas com o rio. Nós queríamos que as pessoas entendessem que o rio é um dos elementos fundamentais, ou o elemento fundamental da constituição dessa cidade. O rio Tietê, na minha infância, era um rio limpo, um rio que tinha muitos peixes. Meu pai era pescador, vivia pescando no rio, e eu era o companheiro dele. Então, aprendi a nadar no rio Tietê, conheço o rio Tietê até a nascente lá em Salesópolis. Era um rio maravilhoso, e a gente precisa retomar essa condição que ele tinha. Bom, para entender um pouquinho a cidade de Mogi das Cruzes, acho que primeiramente a gente precisa olhar atentamente para o território, principalmente as questões ambientais e geográficas. A área urbanizada de Mogi está no Planalto Paulistano, contida entre duas serras, a Serra do Tapeti e a Serra do Mar. Entre essas duas serras nós temos o grande rio, que é o rio Tietê. Inicialmente, a área urbanizada de Mogi se deu próxima às várzeas do rio. Ao longo destes 460 anos mais ou menos, a cidade se expandiu no sentido leste-oeste e principalmente no sentido sul. A linha do trem, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, teve uma influência direta nesse crescimento. Tanto que a gente pode entender a cidade partindo das estações de trem da CPTM. A primeira delas é Jundiapeba, depois nós temos Brás Cubas, o centro, a estação Estudantes e a futura estação de César de Souza. Dentro da malha urbanizada, nós temos uma sequência de 8 córregos e rios urbanos que consideramos. O primeiro deles fica no distrito de César de Souza, que é o Córrego dos Corvos. Depois nós temos o Córrego dos Lavapés, que fica no bairro da Vila Oliveira. Logo depois nós temos o Rio Negro, que acompanha a Rua dos Vicentinos, ali na Vila Natal. Depois o Córrego do Ipiranga, que acompanha a Avenida Deodato. Depois o Córrego do Gregório, que acompanha a Avenida Henrique Pérez. O Córrego dos Canudos, que acompanha a Avenida Júlio Simões. O Rio Jundiaí, que está no limite do distrito de Brás Cubas e Jundiapeba. E por último o Rio Taçupeba, que está no limite da cidade de Mogi das Cruzes e de Suzano. Bom, o projeto Rio dos Horizontes, no plano macro, olha atentamente para esses ativos ambientais. E a primeira tarefa da nossa equipe foi identificar as reservas, parques e instrumentos legais que são de suma importância para a preservação ambiental. Nós identificamos uma série deles. A Serra do Mar, ela é um patrimônio nacional. Já a Serra do Tapeti, nós temos um conjunto de instrumentos ambientais. O primeiro deles é a Reserva Particular de Patrimônio Natural do Butujuru, que se encontra logo atrás do bairro do Rodeio. Logo ao lado nós temos o Parque Municipal Francisco Afonso de Melo, que faz parte da nossa requalificação. Nós temos a Reserva Ambiental da Pedreira do Itapetí e o Parque Estadual da Serra do Itapetí. O plano diretor da cidade de Mogi das Cruzes propõe um corredor ecológico que fica ao lado direito do mapa. Nós, nesse projeto, complementamos o plano propondo um conjunto de corredores. O primeiro deles é via o Rio Jundiaí, que possui condições bem degradadas e pouca mata ciliar. A ideia aqui é reconstruir toda a mata ciliar dele, fazendo a conexão das duas serras. E para complementar o anel, nós propomos um outro corredor, que é o corredor via córregos. O córrego do Oropó, que liga ao Rio Jundiaí, e o córrego do Coquera, que liga ao Rio Tietê. Estes complementos têm a função de reconectar a Serra do Tapeti com a Serra do Mar novamente, propondo assim um trânsito livre entre fauna e flora. Em um segundo momento é propor um desenvolvimento harmônico entre a cidade e a natureza. O Rio Tietê, que corta a cidade de leste a oeste, possui algumas características bem distintas. Na região leste, nós chamamos de rio acima, nós temos uma condição ambiental muito favorável, uma grande extensão de mata ciliar e pouquíssimas ocupações irregulares. Já na porção oeste, no limite do município de Mogi com Suzano, nós temos uma grande concentração de mata ciliar com pequenas ocupações irregulares. Já do trecho do Parque Centenário a Jundiapeba, o rio possui uma condição muito distinta da ideal. Nós temos ocupações irregulares, ausência de mata ciliar, os principais córregos afluentes do rio Tietê estão poluídos, entre outras coisas. Neste trecho do rio Tietê, que nós consideramos como um rio urbano, tem aproximadamente 17 km de extensão. O
projeto consiste em criar um grande parque linear na orla fluvial do rio Tietê, garantindo que ambas as margens sejam de uso público. A ideia é bem simples, é garantir a preservação da mata ciliar e as condições ambientais, harmonizando com usos como o transporte via barcos, bicicleta ou pedestres, áreas de lazer e esporte, eventos culturais, etc. Bom, para se tratar de uma região muito extensa no nosso território, a equipe desenvolveu um projeto faseado no tempo, subdividido em 4 fases de 4 anos, totalizando 16 anos de investimento público. A gente pode entender isso de uma forma poética e prática. A forma poética do porquê que o Rio dos Horizontes é um presente, porque de fato a gente precisa construir no presente o futuro. E eu entendo que quando a gente dá esse passo e existe essa vontade de dar esse primeiro passo em relação ao planejamento de futuro da cidade, por isso é um presente, porque a gente, apesar de pensar a cidade do futuro e sonhar a cidade do futuro, a gente está começando a realizar e a construir a cidade do futuro no presente. E também é um presente porque é um legado, é muito mais do que um produto, é muito mais do que um livro, é muito mais do que projetos de arquitetura, é uma construção coletiva em torno do que nós mogianos queremos para a cidade. Uma retribuição, eu acho, do que o poder público, e aí para além de administração Caio, administração Priscila, é uma construção coletiva que vai perpassar mandatos, vai perpassar gestões. O projeto Rio dos Horizontes traz para todos nós, para Mogi das Cruzes e para as pessoas que virão conhecer e visitar a nossa cidade, reviver o rio. Renascer o rio de forma muito natural e de peito aberto para o que a gente tem aqui de melhor. A partir do rio, a partir da água, a gente tem um renascimento da cidade, o que já deveria ter acontecido. A gente poderia estar agora no momento de manutenção, mas nunca é tarde. A gente precisa buscar essa semente, plantar ela agora, que não dá mais para esperar, a hora é essa, a hora é agora, para olhar para o nosso rio como fonte da vida. E esse projeto que revitaliza toda a orla, todo o entorno do rio Tietê, é quase um sonho, mas que pode ser realizado, que pode ser realidade e que a cidade vai viver junto com a gente. Dentre essas premissas que a gente tem buscado explorar, o tombamento da serra como uma herança patrimonial grande e relevante para a nossa identidade da cidade, ela é um aporte importante. E um outro é a criação de uma rota fluvial, que tenha a possibilidade de colocar as pessoas para navegar novamente nesse rio que já foi navegável, de usufruir desse rio ali na região onde hoje é o Clube Náutico Mogiano, para que elas tenham oportunidades de lazer também, de entretenimento, de vivência do rio por uma outra perspectiva que já existiu na nossa cidade até a década de 50, 60. Então é muito importante também resgatar esse aspecto que já existiu, que é parte da nossa história, né, e que é parte desse patrimônio gigantesco. A consolidação do Rio dos Horizontes, desse território para discutir a questão das adaptações climáticas que o mundo precisa refletir sobre isso, será a ideia de devolver ao povo, à população, a uma orla fluvial. Ou seja, se nós imaginarmos, pegarmos antigas fotos de Mogi, nós vamos perceber que Mogi tinha uma orla fluvial. Existiam pequenas prainhas, as pessoas nadavam no rio, as pessoas andavam de barco no rio. A ideia de um clube náutico que foi criado não foi à toa, foi criado porque era o rio que se usava. O clube náutico não tinha piscina, ele tinha um espaço do rio Tietê que era para natação. Cara, olha que beleza isso, olha que lindo, ou seja, as pessoas experimentando de fato e vivendo a natureza. Há uma importância do rio que o rio Tietê, quando entra na cidade de Mogi das Cruzes e ele vai serpenteando a nossa várzea aqui, em alguns momentos, em alguns locais da cidade, ele passa muito perto do pé da serra do Itapetí.
né? Então nós imaginamos que antes da colonização da cidade, da formação da cidade, a mata era um contínuo entre esse gigante da serra com a mata e as várzeas que ocorrem ao longo do rio. O projeto, basicamente, ele consiste na ideia de um hidrourbanismo, ou seja, um urbanismo a partir das águas. Afetivo com esse parque começa quando eu tinha 8 anos. O meu passeio predileto era fazer o trajeto de teleférico. Aqui no parque tinha o maior teleférico da América Latina. Então era sensacional. O tempo passou, o parque foi transformado numa unidade de conservação, deixou de ser um parque urbano. E aí eu vim trabalhar no parque. Esse parque vinha sendo tratado até então como um parque urbano e ele merecia uma outra forma de tratamento que não fosse, na época, um tratamento de visita em massa ou que agredisse tanto a natureza como vinha sendo feito por conta da Mata Atlântica. Na época já se encontrava num grau de ameaça muito grande e as espécies que viviam nela, por consequência, também estarem muito ameaçadas. E nós conseguimos detectar que a Mata Atlântica, aqui nesse pedacinho de 352 hectares, ela é muito rica, né? Com uma diversidade muito grande, inclusive espécies ameaçadas de extinção. Que esse lugar, ele não é uma relíquia que deve ser guardada às 7 chaves, mas que sim, é uma relíquia que deve ser instrumento de educação ambiental, instrumento de conservação da natureza, instrumento de uso público para a sensibilização dos espaços naturais e de todos os recursos naturais que aqui apresentam. Então esse é um espaço próprio para isso. O Rio dos Horizontes, ele possui um alto significado para a cidade, porque ele contribui não apenas para a região da várzea do Rio Tietê e também para a Serra do Itapetí, mas ele entra dentro de um contexto geral do território de Mogi das Cruzes, contribuindo de forma significativa, porque ele vai requalificar os principais ambientes da cidade de Mogi das Cruzes e, ao mesmo tempo, sensibilizar a população para a questão da temática ambiental. A primeira fase do projeto vai do Clube Náutico Mogiano até o Parque Centenário, totalizando mais ou menos 6,5 km. A escolha desse trecho se deu por já haver investimentos tanto público quanto privado nessa região que vai de encontro ao projeto. Bom, estão previstos a implantação de 2 novos parques nessa região, o Parque Ailton Nogueira e o Parque número 2. Na margem oposta, nós temos a previsão da implantação de um parque linear às margens do córrego do Butujuru, que está sendo construído por um incorporador privado. Parte fundamental do nosso projeto é a interligação desses conjuntos de parques, tornando um único espaço público com fluidez urbana. Bom, neste trecho nós iremos criar a primeira rota fluvial do plano. Serão 4 estações que têm a função de ligar os diferentes espaços e promover uma nova atividade de lazer na cidade. Às proximidades do Clube Náutico Mogiano, o projeto cria uma grande piscina pública utilizando a própria água do Rio Tietê. Neste lugar nós teremos a primeira estação fluvial. Subindo pela orla, encontramos a Ilha Marabá e o seu entorno, que será completamente requalificado. Nesta área nós vamos ter 3 novos edifícios. A nova sede da Secretaria do Meio Ambiente, um espaço para feira pública, um pavilhão que nós chamamos de PENAU, que é o Pavilhão de Estudos da Natureza, do Homem e do Universo. Este espaço tem um caráter educativo, onde os visitantes vão poder ter a experiência de observar o cosmos, um pequeno planetário, ou até analisar plantas no microscópio. Já a Ilha Marabá será o espaço sensorial do ambiente. Nela não haverá nenhuma construção, somente pisos elevados em deck de madeira. Nela nós criaremos 5 recintos com intervenções sensoriais para a exploração da natureza. Ao lado da ilha nós teremos a segunda estação fluvial. Subindo a orla, nós encontramos o novo Parque Ailton Nogueira,
O projeto propõe a incorporação da margem oposta do rio. Neste lugar nós iremos implantar a primeira estação do teleférico que vai ligar o Parque Municipal, na Serra do Tapeti, ao Rio Tietê. O Parque Municipal Natural Francisco Afonso de Melo será completamente requalificado. Serão criadas novas trilhas com um mirante e um observatório de pássaros. Os novos edifícios serão todos construídos com materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental. O parque vai receber um novo museu, o Museu da Água e do Papel, terá um centro de pesquisas para biólogos e cientistas, terá um camping, um centro ecumênico e edifícios de apoio. Voltando às margens do Rio Tietê, o projeto propõe a interligação de todos os parques. E por último, a ampliação do Parque Centenário, ocupando a margem oposta do rio. Nesse local, nós teremos a quarta e última estação fluvial. E para que isso de fato aconteça, as decisões políticas, elas precisam ser fortes e decisivas para que a população receba, de fato, políticas relevantes para o município, políticas que sejam estruturantes e não apenas pontuais. Nesse sentido, o papel da sociedade também se coloca de uma forma muito relevante, porque é através da sociedade, da sensibilização da sociedade e a força que ela pode fazer junto ao poder público, que de fato vai fazer com que esse projeto seja consolidado. Um projeto de extrema relevância e um projeto de alto significado para o município. O planeta Terra precisa que as pessoas, voltem a ter esse contato com a natureza. Essa retomada dessa perspectiva, a retomada desse paradigma é a essência do projeto. A partir dele, nós criamos um pensamento que nós estamos chamando o Rio dos Horizontes.